A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 11 de junho, recordamos hoje a Beata Idelgarda Borjan e São Barnabé, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história da Beata. Foi uma política e ativista social austríaca, fundadora da Sociedade de Vida Apostólica Caritas Socialis. Borjan criou várias organizações para a promoção dos direitos das mulheres e para os direitos de todos os trabalhadores e suas famílias. Foi eleita para o Parlamento austríaco, onde ela serviu até a sua aposentadoria devido a problemas de saúde. Vamos conhecer mais um pouco de sua história. Idelgarda Borjan nasceu no dia 30 de janeiro de 1883 na Alemanha. Foi a segunda filha de pais judeus, de classe média alta, que não praticavam nenhuma religião. Idelgarda teve uma infância tranquila. Aos 3 anos, gostava de colocar em volta de si um círculo de almofadas, bonecas e outros objetos, simulando assim uma plateia. Depois, a pequenina colocava-se diante de seu público para contar histórias e discursar. Isso era curioso porque a menina ainda nunca havia estado em locais onde pudesse ser presenciado isso. Aos 6 anos, viu da janela de seu quarto monjas rezando no jardim de um mosteiro vizinho à sua casa. Queria saber quem eram e o que faziam. A mãe respondeu que eram monjas e que estavam rezando para seu Deus. Então falou: se essas mulheres tão bonitas estão rezando para Deus, então Deus deve ser bonito. E como deve ser bonito quando se pode rezar a Deus? Fez ainda muitas perguntas sobre Deus, mas a mãe retirou-se da janela, dizendo que sobre isso poderia ler nos livros mais tarde. Expressou chorando: Deus, eu também queria rezar. Idelgarda não se preocupava com moda e coisas comuns à sua idade, mas interessava-se muito pelo estudo, pela formação de sua personalidade. Não era comum em seu tempo que uma moça frequentasse a universidade, porém ela decididamente inscreveu-se na Universidade de Zurique, no curso de filosofia, chegando ao doutorado. No ambiente universitário, logo percebeu que alguns colegas tinham dificuldade para pagar seus estudos. Sensibilizada, fundou então um círculo de ajuda a estudantes com dificuldades financeiras. Ela mesma fazia economia, indo a pé para a universidade, a fim de colaborar com a caixa de ajuda. Em sua juventude, Idelgarda experimentou um ardente desejo de encontrar o verdadeiro sentido da vida. Buscava uma resposta e, nas horas de solidão, repetia com insistência: Deus, se tu existes, manifesta-te a mim. Alguns professores do curso de filosofia, que estavam prestes a se tornarem católicos, exerceram grande influência em sua busca pela verdade. Conheceu a fundo a doutrina católica e sentia grande interesse por ela, mas ainda faltava-lhe a graça da fé. Aos 25 anos, formada em filosofia, casada com o engenheiro Alexandre Borjan, Idelgarda encontra-se muito doente e internada num hospital católico. Lá permanece por alguns meses em tratamento, passando por diversas cirurgias. No hospital é atendida pelas irmãs de São Carlos Borromeu, que ali trabalhavam. Fascinou-lhe o testemunho daquelas irmãs e concluiu: isto que as irmãs fazem, um ser humano apoiado só nas suas próprias forças é incapaz de realizar. Convenceu-se então da existência de Deus e nele passou a acreditar ardentemente. Era muito grave seu estado de saúde e os médicos declararam que já haviam esgotado todos os recursos que a medicina dispunha. Para a surpresa de todos, na manhã seguinte, um domingo de Páscoa, Idelgarda estava curada de forma inexplicável. Ela compreendeu que se tratava de um milagre, através do qual Deus quis revelar-se a ela, de forma ainda mais visível. Ali experimentou, no mais íntimo de seu ser, o amor gratuito e misericordioso de Deus. Impressionada com essa manifestação divina, exclamou: esta segunda e nova vida
deve pertencer unicamente a Deus. Pediu o batismo e decididamente expressou: quero doar-me, consumir minha vida no amor aos irmãos. Pouco tempo depois de ter recuperado a saúde, ficou grávida. Devido às diversas cirurgias, seu corpo não tinha condições de levar adiante uma gravidez. Os médicos aconselharam que abortasse, pois corria sério risco de morte. Corajosamente, Hildegarda tomou a firme decisão: nada pode me convencer a permitir isso. Mesmo que eu tenha que morrer, então seja feita a vontade de Deus. Assim deu à luz a uma filha, a qual chamou de Isabel, em honra a Santa Isabel, a Santa da Caridade. Hildegarda distinguiu-se pelo espírito de solidariedade, pela sensibilidade diante dos sofrimentos dos mais necessitados, mas, sobretudo, pela sua capacidade de buscar as raízes dos problemas sociais, não se contentando apenas em dar uma ajuda eventual, mas sim em resolver o problema pela raiz. Sua capacidade empreendedora e seu espírito de liderança foram, sem dúvida, um grande diferencial no período da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, articulou inúmeras campanhas para socorrer órfãos e viúvas. Se preocupou com a mulher operária, mãe de numerosos filhos para sustentar. A maioria costurava em casa para grandes firmas, pelas quais eram exploradas. Organizou-as em associações, a fim de que trabalhassem juntas em salas aquecidas durante o inverno. As peças confeccionadas passaram a ter o valor justo e as operárias tiveram seus direitos respeitados. Para os famintos, organizou a mesa de Santa Isabel, onde muitas pessoas podiam alimentar-se de sopa quentinha, numa sala aquecida. Além disso, conseguiu uma maneira mais barata de comprar alimentos, uma espécie de mercado popular. Tinha grande capacidade de atrair voluntários para os diversos trabalhos sociais. Promovia chás beneficentes, convidava as damas da sociedade e lá fazia calorosas palestras, conscientizando-as das necessidades e sofrimentos dos mais desfavorecidos e sensibilizando-as para que dedicassem a eles parte de seu tempo. Para Hildegarda não havia barreira entre pobres e ricos. Ela sabia fazer a ponte e unir a todos na mesma causa, a caridade social, amor que eleva e que liberta. A pedido das autoridades de Viena, sobretudo da Igreja, ela entrou na política, sendo, em 1919, a única mulher deputada federal no parlamento. Sem omitir sua fé e os princípios cristãos, lutou pela justiça social, conseguindo leis em favor das operárias, empregadas domésticas e pela erradicação do trabalho infantil. Tinha como objetivo o fortalecimento da família e a melhoria das condições de vida das mulheres, sobre as quais pesa o cuidado e a educação dos filhos. Em meio a tantas atividades sociais e políticas, compromissos de esposa, mãe, fundadora de associações das mulheres operárias, Hildegarda nos deixa o testemunho de alguém que mergulha profundamente na oração, no encontro com Deus. Trago sempre comigo folhas soltas do breviário e rezo muitas vezes nas lanchonetes ou enquanto meu marido lê o jornal. As horas mais felizes para mim são à noite, quando rezo o breviário. Pedia que acordassem cedo para não perder a missa diária. Antes das sessões do parlamento, passava na igreja para um tempo de adoração ao Santíssimo. A Eucaristia foi para ela a fonte que a fortalecia constantemente e onde encontrava a solução para todos os problemas. É assim que Deus me dá as maiores graças. Assim, muitas coisas se esclarecem, os problemas mais complicados se solucionam. Fortalecida, disponho-me a servir. Na realização de sua missão junto aos mais pobres, contava sempre com a presença de muitas pessoas voluntárias, sobretudo de mulheres generosas, que não mediam esforços para ajudar. Mas em seu coração brotava um grande sonho, a fundação de uma comunidade de mulheres consagradas a Deus, que pudessem ser missionárias da caridade aos mais necessitados. E assim, em 1919, fundou a comunidade de vida apostólica, Caridade Social. A elas confiou esta linda missão: tornar presente o amor misericordioso de Deus através do serviço social.
Em 11 de junho de 1933, Hildegarda partiu para a casa do pai. Suas últimas palavras foram: Jesus, meu querido Jesus, torna bons todos os homens, a fim de que possamos encontrar neles o teu agrado. Faze que sua única riqueza sejas tu, somente tu. Hoje, além da Áustria, as Irmãs da Caridade Social estão presentes em vários países, inclusive no Brasil, dando continuidade ao legado de sua fundadora, a beata Hildegarda Borjan. No dia 31 de janeiro de 2012, Hildegarda Borjan foi beatificada. A cerimônia de beatificação aconteceu na Catedral de Santo Estevão, em Viena, na Áustria. Foi uma festa solene com a presença de muitos bispos, sacerdotes, religiosas, fiéis e autoridade. Sua beatificação foi um grande sinal do amor de Deus que se revela aos simples, aos que a Ele procuram e nele confiam, tornando-se dom para os outros. Assim foi a vida de Hildegarda Borjan, esposa, mãe, política, pioneira do serviço social na Áustria, fundadora da Caridade Social e testemunho de amor aos irmãos, principalmente os mais pobres. Que possamos pedir a intercessão desta beata. Amém. Neste dia também recordamos São Barnabé, filho da Consolação. São Barnabé foi um dos primeiros cristãos a serem mencionados nominalmente no Novo Testamento, onde seu nome aparece 29 vezes. Sabe-se que seus pais eram judeus gregos de Chipre e que seu nome original era José. Era descendente da tribo de Levi e sobrinho de Maria, mãe de João Marcos, autor do segundo evangelho. Portanto, Barnabé era primo de São Marcos. Sabemos que Marcos era discípulo de Pedro. Esta proximidade com apóstolos e evangelistas certamente influenciou sua vida. Vamos conhecer um pouco de sua história. A Bíblia menciona pela primeira vez o nome de Barnabé entre aqueles que, depois da morte de Jesus em Jerusalém, se reúnem em torno dos apóstolos. Trata-se de uma comunidade de fiéis, na qual vivem fraternalmente, compartilhando seus bens. Porém, a tradição, transmitida por Eusébio de Cesareia, obtida de Clemente Alexandrino, também o inclui entre os 72 discípulos enviados por Jesus em missão para anunciar o reino de Deus. Logo, ele já pertencia ao grupo dos seguidores de Cristo. Sobre as suas origens, sabemos, por meio da Sagrada Escritura, que era natural da ilha de Chipre, na Grécia, judeu e chamado José. Barnabé encontra-se entre as pessoas mais influentes da primeira comunidade cristã nascente, tanto que, embora não fizesse parte dos 12, era chamado apóstolo. Barnabé, considerado um homem virtuoso, repleto de Espírito Santo e de fé, foi enviado para Antioquia da Síria, de onde chegavam notícias de numerosas conversões. Uma vez constatado que muitos acreditavam nele, Barnabé se alegra e exorta todos a perseverarem com um coração resoluto no Senhor. Foi o primeiro a acolher Paulo após a sua conversão na estrada de Damasco, que chegara a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Enquanto muitos desconfiavam daquele Saulo que perseguia os cristãos, Barnabé o acolheu e o inseriu na comunidade. Assim, pediu ajuda de Paulo no seu serviço à nova comunidade de fiéis. Logo, mais uma vez, Barnabé interveio na vida de Paulo, encorajando-o na sua missão como apóstolo dos gentios. Os dois permanecem em Antioquia durante um ano, instruindo muitos. Precisamente ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Depois da pregação em Antioquia, Barnabé e Paulo partem para uma nova missão em Chipre. Com eles estava também João, chamado Marcos, o evangelista, primo de Barnabé. A etapa sucessiva era Panfilha, de onde João decide voltar para Jerusalém. Ao invés de Barnabé e Paulo prosseguem para Prísida, Licaônia, Listra e Derbe, mas depois voltam para Antioquia da Síria, detendo-se também em Perge e Atália. No entanto, as conversões dos pagãos, cada vez mais numerosas, começam a suscitar divergências sobre a necessidade ou não da circuncisão. Por isso, por volta do ano 49, Barnabé e Paulo voltaram a Jerusalém para resolver este problema com os apóstolos. Logo depois,
ambos se preparam para uma nova missão, mas Barnabé quis envolver novamente o jovem João, embora Paulo fosse contrário, por não confiar muito nele. Barnabé, porém, o vê como um discípulo para ser reabilitado. Não chegando a um acordo, seus destinos se separam. Barnabé embarca para Chipre com seu primo e Paulo parte para a Ásia. Até entre os santos havia conflito, discórdia, divergência, que para mim causam consolação, pois os santos não caem do céu. Foi o que explicou Bento XVI na audiência geral de 31 de janeiro de 2007, ao falar da relação entre Barnabé e Paulo. A santidade não consiste em nunca cometer erros, mas aumenta com a capacidade de se arrepender e a disponibilidade de recomeçar, mas acima de tudo com a capacidade de perdoar. De fato, mais tarde, Paulo mudou de ideia sobre João. O Novo Testamento não nos fornece mais informações sobre Barnabé, mas alguns documentos bizantinos falam de uma viagem que fez com Pedro, com destino a Roma, de onde prosseguiu para o norte da Itália. Em Milão, de modo particular, a sua pregação teria suscitado várias conversões, que deram origem à primeira comunidade cristã na cidade, que por isso considerou seu primeiro bispo. Os Atos de Barnabé, obra do V século, narram a sua morte em Salamina, onde teria sido apedrejado por judeus sírios no ano 61. A sepultura de Barnabé existe ainda hoje. Dizem que teria sido o próprio Barnabé indicar em sonho a sua sepultura ao bispo de Salamina, Artêmios, no fim do século V. Este, portanto, teria mandado trasladar os restos mortais do apóstolo Barnabé para a basílica que ele lhe quis dedicar. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor, o seu amor misericordioso tocou profundamente o coração da beata Edelgarda Borjan e fez dela mãe corajosa e solidária, mulher de oração e de caridade, defensora dos pobres e sofredores. Pela sua intercessão, venham suplicar-lhe a graça. Diga a sua graça. Fortalecei a minha fé e minha esperança, frente aos desafios da vida. Que tudo se realize conforme a sua vontade. Amém. Beata Edelgarda Borjan, rogai por nós. Oração a São Barnabé. Oremos. Santo apóstolo, que vendo as ações do Senhor, aprendeu o espírito de consolação. Ensinai-nos a consolar e dai a nós a consolação nos momentos mais difíceis da vida. Que essa prática seja para nós virtude e meio de santidade. Amém. São Barnabé, rogai por nós.